Fala pessoal, beleza pura? Eu sou o Serjão e este é o canal GURPS na Veia, um canal de RPG de mesa focado no GURPS, tanto quarta edição quanto terceira edição. Tenho falado mais da quarta edição do que da terceira, né? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo ensinando a jogar o sistema GURPS. Mas como vocês estão percebendo aí pelo título do vídeo, como jogar GURPS quarta edição, eu coloquei esse jogar em maiúscula, em caixa alta, por querer. Isso tem um motivo. Esse vídeo ele é mais voltado para quem quer ser jogador de GURPS e não para quem quer ser mestre em GURPS. Nesse vídeo eu vou conceituar aqui os 3 principais mecanismos desse sistema, os 3 mecanismos básicos do jogo, para quem quer começar a jogar GURPS. Se você é jogador ou quer se tornar um jogador de GURPS, você vai ver que é simplíssimo o sistema. Pelo menos para iniciar a jogatina, ele é muito simples, ele é bem tranquilo e se baseia em 3 mecanismos de jogo aí, que eu vou tentar explicar nesse vídeo, ok? Se você pretende ser mestre, aí você vai ter que se aprofundar um pouco mais nas regras, um pouco mais do que os próprios jogadores. É claro que é bom que os jogadores também conheçam as regras, mas elas não são tão necessárias assim para um jogador como são para um mestre, pelo menos na minha opinião. Beleza? Então vou tirar minha câmera aqui e vamos lá, pessoal. Bom, então quais são esses 3 mecanismos básicos de GURPS quarta edição? O que vocês estão vendo aí na tela? Vocês estão vendo um camarada tentando escalar uma montanha ou uma rocha sem equipamento de escalada e com uma mochila nas costas. Para que isso? Bom, o primeiro mecanismo básico, talvez o mais importante para você começar a aprender a jogar GURPS, é o famoso teste de habilidade. Eu coloquei esse camarada escalando aí, porque tentar escalar é uma das habilidades que um personagem pode ter numa partida de RPG. É uma das várias, né? No GURPS, os testes de habilidade, seja qual habilidade for, física, social, mental, os testes são feitos todos sempre com isso que vocês estão vendo na tela. 3 dados de 6 faces, 3 dados comuns, desses dados mais comuns que a gente tem, todo mundo tem em casa aí, né? Em algum jogo de tabuleiro. Então a gente vai chamar isso aqui, vai abreviar como 3D6. O GURPS é o famoso sistema que usa 3D6. 3 dados de 6 lados. Ok? Praticamente todos os testes em GURPS são feitos com 3D6. Não são todos, porque existem em alguns momentos não precisa ser 3D6. Mas teste de habilidade são sempre feitos com 3 dados de 6 faces. Ok? Eu vou explicar isso com exemplos. Eu acho que fica muito mais didático, muito mais fácil para o jogador entender. Principalmente, eu estou fazendo esse vídeo pensando que quem está assistindo nunca jogou GURPS na vida. Talvez nunca tenha jogado RPG na vida. Então vai ser um vídeo que eu vou fazer passo a passo, com calma, e talvez fique um vídeo um pouco longo. Mas é para aprender. Eu não vou fazer um vídeo, aprenda a jogar GURPS aqui em 2 minutos, em 10 minutos não, porque não é assim que funciona. Se você quer aprender a jogar, senta na cadeira aí e fica aí 50 minutinhos que você vai conseguir. Então vamos lá. Vamos supor que você, jogador, está representando este personagem que você está vendo aí na tela. Vamos supor que isso aí seja um ninja, ou um ladino, ou um assassino, ou tudo isso, né? Você olha para esse cara aí e imagina isso. E vamos supor também que o mestre descreveu a cena para você, dizendo que você está num corredor amplo
e o seu inimigo, o seu oponente, aquela pessoa que você precisa derrotar, está ali na frente a mais ou menos uns 10 passos de distância de você. E o seu oponente não te viu, ele está de costas e ele não notou a sua presença. Então você está ali a uns 10 passos de distância dele, você está aí com a sua arma na mão e ele não te notou, ok? Aí o mestre vai te perguntar, para você, jogador que está interpretando este assassino aí. Então, jogador, o que você quer fazer? No RPG você tem infinitas possibilidades. Você vai fazer o que a sua mente quiser, o que você imaginar. Vamos supor que você decida o seguinte. Mestre, bom, já que ele está de costas e não percebeu que eu estou aqui, eu vou tentar caminhar vagarosamente e silenciosamente na direção dele para tentar golpeá-lo de perto sem ele perceber. Ou seja, o jogador está falando que ele quer tentar uma aproximação furtiva, que ele vai se caminhar furtivamente em direção ao oponente, certo? Então o mestre vai falar com o jogador, ok, você pode tentar. Aí o mestre vai pedir para o jogador, agora você vai pegar a sua ficha de personagem. A ficha de personagem é onde estão anotadas todas as características desse personagem, os atributos dele, características sociais, mentais, físicas, as perícias dele, né, as habilidades dele. Então o jogador vai pegar a ficha de personagem dele para ver se esse personagem aí sabe, né, tem essa habilidade de ser furtivo. Então o jogador pega a ficha e vai lá observar na parte de perícias do personagem em quais perícias ele é mais habilidoso, né? Então ele tem uma lista de perícias lá. Por exemplo, o cara é bom em karatê, em acrobacia, em armadilha, esse tanto de coisas aqui. É só um exemplo, ok, pessoal? E aí, jogador? O seu personagem, ele sabe ser furtivo? Ele tem a perícia de furtividade? O jogador vai lá na ficha dele, na parte de perícias, confere e opa! Sim, mestre, eu tenho a perícia furtividade. Ok, então você pode tentar o que você pretende, né? Se aproximar do oponente furtivamente, para ele não te perceber. E aí o mestre vai perguntar, mas qual é o seu nível de habilidade em furtividade? O jogador vai conferir aqui. É 13, mestre. Ok, então faça o seu teste de habilidade, que é aquele que eu estou falando para vocês aqui, que é feito com 3 dados de 6 faces. O jogador vai rolar os 3 dados, somar o resultado dos 3 dados, e o total tem que ser igual ou menor do que este nível de habilidade aqui. Se o jogador rolar 3 dados e obtiver, somando os 3 dados, né, o número 13 ou menos, ele foi bem sucedido na sua furtividade. Mas se ele tirar mais de 13, ou seja, 14, 15, 16, 17 ou 18, aí ele fracassou na sua furtividade. Vamos fazer um exemplo aqui. O jogador vai rolar os 3 dados então, porque ele falou com o mestre que ele vai tentar uma aproximação furtiva e o nível de habilidade dele é 13. Vai lá, rola os dados aí, jogador. Rolou os 3 dados e obteve 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Total 10. O teste de habilidade desse jogador foi bem sucedido, porque foi menor do que 13. Só isso. É só isso. Aí, baseando nesse resultado, o mestre vai dar continuidade à história. Do jeito que a criatividade dele mandar também. Então ele fala, ó, você conseguiu uma aproximação furtiva, você chegou muito perto do seu oponente, você está ao alcance dele com sua espada, por exemplo, ou se você quiser agarrar ele, dar um mata-leão nele, e ele não te notou. Você foi muito bem sucedido. E aí a história continua. Ok? É só isso. Teste de habilidade é só isso. É você jogar 3 dados de 6 lados
e comparar a soma dos resultados aqui, o resultado final, com o seu nível de habilidade naquela perícia que você quer usar. Ponto final, acabou. Essa é a parte mais importante que o jogador tem que entender em GURPS. É só isso. É só isso. Mas não satisfeito, vamos continuar com os exemplos aqui. Vamos supor que esse mesmo jogador, aqui ele foi bem sucedido, né? Ok. Mas vamos supor que ele fez essa mesma opção. Eu quero ser furtivo e tentar me aproximar lá do oponente. Joga os dados e... Opa! Aqui ele conseguiu 15. É maior do que o nível de habilidade. Então ele fracassou. Resultado ruim. Não foi bem sucedido na furtividade. Então o mestre vai criar uma continuidade para essa história baseado nesse resultado. Olha, você tentou caminhar furtivamente em direção ao seu oponente, mas... Aí o mestre vai inventar. Mas você, sem querer, esbarrou a sua espada na parede, que fez um barulho metálico, e o seu oponente se virou para trás, te percebeu e sacou a espada. Ou então você tossiu, você espirrou, sei lá, o seu joelho estalou. Ou você não tinha percebido alguma coisa metálica no chão e fez barulho, mas você falhou. E o cara te percebeu e sacou a espada dele, por exemplo. Entenderam, gente? Isso é o teste de habilidade em GURPS e a gente usa para uma centena ou até milhares de habilidades. A habilidade que o seu personagem pretende usar naquele momento, tá? Eu vou dar mais exemplos para isso ficar bem claro mesmo, tá? Uma situação um pouco diferente aqui agora. Vamos imaginar o mesmo personagem com a mesma espada aqui. O oponente está ali a cerca de 10 passos de distância, a mesma coisa. Só que o jogador ele não escolheu, eu quero ser furtivo para me aproximar do oponente. Não. Vamos supor que o jogador falou assim com o mestre: eu peguei a minha faca e vou daí mesmo, à distância, eu vou arremessar a faca nesse meu inimigo. Ok. Aí o mestre vai falar com o jogador: confere aí na sua ficha se o seu personagem tem essa perícia de arremessar a faca. O jogador vai lá na ficha dele. Opa, tenho sim, eu tenho, eu sei arremessar a faca. Beleza. Qual o seu nível de habilidade em arremessar a faca? É 11. Ok, você quer tentar? Quero. Então o jogador vai rolar os 3 dados contra o nível de habilidade 11. Ele tem que obter um resultado de 11 ou menos para ser bem sucedido no seu arremesso de faca e acertar o oponente, né? Então vamos lá, vamos jogar os 3 dados aqui. 5 mais 4, 9, mais 1, 10. O nível era 11, foi bem sucedido, né? Então o mestre vai descrever: você arremessou a sua faca e acertou o seu oponente. O cara estava de costas, ele nem teve direito à defesa, ele nem tinha te notado ali. Então você foi bem sucedido e cravou a faca nas costas do seu oponente. Aí vai ter um outro teste que é para rolar qual é o dano que a faca provocou lá no inimigo, mas aí já é um outro assunto. Ok? Simples assim, pessoal. Vamos de mais exemplo aqui. Vamos supor que esse cara foi arremessar a faca, rolou o dado e tirou 6, 12, 14. Falhou. Aí o mestre vai descrever: você arremessou a faca, ela passou perto do seu oponente, mas caiu no chão, à frente dele. Ele te percebeu, olhou para trás, sacou a espada e vem correndo na sua direção. Entenderam, pessoal? Simples e fácil desse jeito, tá bom? Mas não satisfeito, vamos para mais exemplos. Agora eu vou dar um exemplo de uma situação completamente diferente dessa aqui do ninja. Vou pegar aqui, uma outra aventura. O seu personagem estava num barco e o barco estava naufragando e há uma ilha por perto. Ou você pode imaginar outra coisa, né? Você estava na ilha e fugindo de uma criatura e a sua única saída, a sua única opção, a sua única salvação é pular no mar para nadar. Mestre, eu vou pular no mar e vou nadar. O mestre vai perguntar: olha na sua ficha aí,
na parte de perícias se você sabe nadar, se você tem a perícia de natação. O jogador vai conferir na ficha dele, né, tem um tanto de perícias lá. Opa, sim, eu sei nadar. Meu personagem tem a perícia de natação. Qual o nível de habilidade? 10. Não é tão bom assim, mas você quer tentar? Sim. Então o jogador vai jogar os 3 dados e se obtiver um número, né, uma soma aqui, igual ou menor a 10, ele vai ser bem sucedido. Se for maior do que 10, ele vai falhar. E o mestre vai descrever as consequências. Aqui, como ele foi bem sucedido, o mestre vai falar que ele conseguiu nadar até alcançar o objetivo, a ilha, o barco, seja lá o que for. E se ele falhar, vamos dar um exemplo da falha aqui, ó. Vamos lançar os dados aqui. Aqui ele foi bem sucedido, né? Vamos lançar os dados de novo. Aqui, ó, 6 mais 4, 10 mais 1, 11. Opa, falhou por pouco, mas falhou. Aí o mestre vai descrever. O seu personagem começou a engolir água, começou a se desesperar durante esse nado, e aí começou a se afogar, e aí faz um teste lá para ver se perde pontos de fadiga ou não, e aí o mestre vai descrevendo o desenrolar da história. Simples assim. Pega 3 dados e joga contra o seu nível de habilidade aqui. Ok? Isso para qualquer perícia que o personagem pretende usar. Só para dar um último exemplo aqui. Último exemplo, os personagens, o grupo de aventureiros tem uma missão, tem que recuperar um objeto roubado, perdido, escondido, sabe-se lá o que. Esse objeto está em cima, no topo desta montanha, e a única maneira de chegar ao topo desta montanha é escalando. E aí o mestre vai perguntar para o grupo de jogadores que estão interpretando aqueles personagens ali. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos escalar, né? É a única opção, né? Então olhem nas suas fichas se vocês têm a perícia de escalada. Vamos supor que a gente está controlando esta personagem aqui. Ela vai conferir lá na ficha se ela tem a perícia de escalada. Então ela tem a perícia fisiologia, fotografia, escalada, medicina, cirurgia. Deve ser uma médica, né? Ela tem escalada. Qual o nível de habilidade dela com a escalada? 12. Ok, faça seu teste. Então rola os 3 dados, 4, 8, 12. E aí? Bem sucedida ou não? 12 é igual ou menor ao nível de habilidade dela. Então ela foi bem sucedida nesse teste. Ok, conseguiu escalar e etc. O mestre pode até querer determinar um teste de escalada a cada meia hora de escalada ou a cada 100 metros, aí o mestre é que vai definir. Ou só um teste mesmo e pronto. Agora, se essa jogadora rolasse os dados, vamos rolar aqui de novo. Rola os dados aí. E obtiver 5, 10, 15. Opa, falhou miseravelmente. Falhar durante um teste de escalada é complicado, hein? Então o mestre vai descrever aí o desenrolar desta falha, que pode ser inclusive a morte. Ou não, aí depende da situação ali. Ok, pessoal? Testes de habilidade em GURPS são simples demais de se fazer. Role 3 dados e compare ao seu nível de habilidade. Ponto final. Isso aqui, se você já entendeu essa parte, praticamente eu diria que você já pode começar a jogar GURPS. Claro que você vai precisar de uma ajudinha do mestre na hora de montar a ficha do personagem, com algumas outras regras durante a aventura. Mas se você entender esses testes de habilidade aí, você já consegue jogar uma partida de GURPS. Já dá para fazer. Mas eu vou acrescentar uns detalhes para enriquecer a jogatina de GURPS. Eu, particularmente, como mestre, gosto de usar uma outra regrinha aqui para teste de habilidade. Não é porque eu acho mais ou menos realista, não é porque eu acho mais ou menos verossímil, não é isso. Não é porque eu acho mais ou menos simulacionista, não é isso. Simplesmente porque eu acho mais justo.
Eu acho justo. Que regra é essa que eu estou falando? As regras de modificadores para testes de habilidades. Eu vou explicar o que é e por que eu acho mais justo. Eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo. Então vou voltar para aquele primeiro personagem, o Ninja Ladino assassino misterioso que está aí na tela agora, que está ali olhando para o seu oponente que está a 10 passos de distância e ainda não te notou, ainda não te percebeu. E você fala com o mestre, eu vou tentar ser furtivo para me aproximar do oponente para tentar atacá-lo de perto sem ele ter me notado aqui. Do mesmo jeito que eu já falei antes. Só que o mestre pode querer adicionar modificadores ao seu teste de habilidade. Como assim? Esses modificadores podem ser bônus ao seu teste ou pode ser penalidade ao seu teste. Isso depende de quê? Depende se naquele momento usar a furtividade vai ser uma tarefa de alguma forma facilitada, então ele vai te dar bônus, ou se ela vai ser por algum motivo mais difícil de realizar, então ele vai te dar uma penalidade. Vamos dar um exemplo aqui? O mestre fala, ok, você pode tentar ser furtivo para se aproximar do seu oponente. Você tem furtividade na sua ficha? Tem, nível 13. Beleza. Só que o seu oponente está muito distraído. Parece que ele está cantando, né, lá na frente. Ou ele está acendendo um charuto, ou sei lá, o mestre inventa alguma coisa. E além disso, no entorno de onde vocês estão tem muito barulho. Sei lá, trânsito, pessoas, bares, não sei. Ou seja, vai ser difícil ele te perceber. Vai ser difícil ele perceber que você está se aproximando. Então o mestre pode querer te dar um... Eu vou te dar um bônus na sua jogada de furtividade. Um bônus de +1. Então você pode fazer o teste de habilidade, só que ao invés de fazer contra o valor 13, por esses motivos aqui, você vai fazer como se fosse 14. Eu vou te dar um bônus de +1. Beleza? Então o jogador joga os 3 dados. 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Foi bem sucedido. Teria sido bem sucedido mesmo sem o bônus nesse caso. Mas se ele tirasse 14 aqui agora, ele seria bem sucedido também, por causa deste bônus que o mestre forneceu aí. Agora, o contrário também pode ser verdadeiro. De repente o mestre fala com ele assim, olha, você pode tentar usar a sua furtividade para se aproximar dele, só que o oponente ele está totalmente quieto, ele está no estado de alerta e o local onde vocês estão é absolutamente silencioso. Então eu vou deixar você tentar um teste de furtividade, mas eu vou te dar uma penalidade de 4. Menos 4 aqui no seu teste, ok? Ou seja, para você ser bem sucedido nessa furtividade com essas condições aqui, você precisa tirar no seu teste 9 ou menos. Dificultou a coisa. Então o jogador vai rolar os dados. Nesse caso que ele tirou 11, falhou no teste. O oponente percebeu a presença dele, né? Se não tivesse esse redutor, ele teria sido bem sucedido. Mas tem o redutor, então ele não foi bem sucedido. Eu, particularmente, sempre uso, dependendo da circunstância, é óbvio, né? Modificadores. Ou bônus ou redutores. Eu acho mais justo. Além da questão do realismo, da verossimilhança, eu acho mais justo. Com o próprio jogo mesmo. Ok, pessoal? Outro detalhe, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que, vamos naquele exemplo do cara, ao invés de querer tentar ser furtivo, ele querer arremessar a faca. A mesma coisa. O mestre pode falar com ele assim, olha, qual que é o seu nível de habilidade no arremesso de faca? É 11. Mas o seu personagem, na hora de criar o personagem, pode ser que o jogador tenha colocado uma característica vantajosa para esse personagem que chama visão telescópica.
É como se o personagem tivesse uma capacidade, talvez até sobrenatural, não sei, de dar um zoom na imagem que ele está vendo. Então ele aproxima o alvo da visão dele. E aí isso vai fornecer para ele um bônus no teste. Como você tem visão telescópica, você pode fazer o seu teste com mais 2 de bônus aí. Então você vai ser bem sucedido se você tirar 13 ou menos, e não 11 ou menos. Ou seja, vai ser mais fácil acertar a faca. O cara vai lá, joga os dados, 6 mais 3, 9, mais 4, 13. Passou cravado. Se não fosse pela visão telescópica, ele teria errado a faca. Mas por causa da sua visão telescópica, ele acertou. Ok? E o exemplo contrário, vamos lá. Olha, eu vou deixar você arremessar a faca, mas com uma penalidade. Por quê? Primeiro porque o cara está quase 10 metros de distância de você. E além disso, o ambiente está muito escuro. Está muito escuro. Então você pode tentar arremessar a faca, mas com uma penalidade de menos 5. Opa, esse é um mestre cruel, né? Menos 5. Ou seja, você só vai conseguir acertar a faca lá no cara se você obtiver aí 6 ou menos na rolagem de dados. Eita! Complicou o negócio, meu amigo. Ah, mas eu vou tentar assim mesmo. Então vai. Então joga os dados. Caramba, meu! 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Ainda consegui. Consegui um sucesso. Entenderam, pessoal? Muito simples, né? Eu estou me prolongando demais aqui, eu até peço desculpa por isso, mas é para ficar muito claro e vocês não precisarem mais nem ler livro de regras sobre teste de habilidade. Agora, gente, olha que coisa interessante. Não sei se você já jogou outro sistema de RPG, por exemplo, Dungeons & Dragons, né, o mais famoso, e já percebeu que lá nas rolagens, quando você joga um dado de 20, né, o D20, você pode ter uma rolagem crítica. Se você tirar 1 lá no Dungeons & Dragons, você teve uma falha crítica, né? E se você tirar 20, você teve um sucesso sensacional, fabuloso. Isso também existe em GURPS. Inclusive, esta minha rolagem aqui não apenas foi um sucesso, como foi um sucesso decisivo, absoluto, fantástico. Em GURPS também existe isso, tá, pessoal? Então eu vou explicar sobre isso aqui agora para vocês. Em GURPS, se você rolar os 3 dados e tiver um resultado de 3 ou 4, ou seja, se você tirar 1, 1, 1 ou 1, 1, 2, você tem um sucesso decisivo. Por outro lado, se você rolar os 3 dados e tirar 17 ou 18, você tem uma falha crítica. Vamos visualizar isso aqui. Vou rolar aqui 3 dados. Pá! 1, 2, 3, 4. Sucesso decisivo. Se tivesse sido 1, 1, 1, né, que daria 3, sucesso decisivo. E aí o mestre ele vai te dar um resultado fantástico. Né? Tem que ser o melhor possível. Então, no caso do arremesso da faca ali, que eu tirei um sucesso decisivo, mesmo o oponente estando à distância e o ambiente escuro, como eu obtive um sucesso decisivo, pode ser que o mestre me diga o seguinte: cara, você acertou em cheio o seu arremesso, a faca cravou na nuca do seu oponente, nem precisa rolar os dados de dano, você provocou o dano máximo possível. Olha aí na sua ficha qual que é o dano máximo possível da faca e nós vamos tirar isso aí dos pontos de vida do oponente, porque foi um sucesso perfeito. Ah, quero pular aqui esse penhasco aqui de uma montanha para outra aqui. Não, meu filho, você vai morrer. Pá, jogou os dados, sucesso decisivo. Opa, voou, né? Bom, e se eu jogar os 3 dados e obtiver aqui, por exemplo, 6, 6, 5 deu 17, falha crítica. Ou se fosse 6, 6, 6, 18, falha crítica. 17 ou 18 é uma falha crítica. Algumas vezes o 17 não é uma falha crítica, mas aí fica para um outro vídeo. Ok? Mas 18 é sempre. Ah, eu quero participar de uma competição de corrida, porque eu sou muito bom em corrida,
Meu nível de habilidade é 16 em corrida. Beleza, joga os dados. Pá, pá, pá. Falhou crítico? Eita, eu sinto muito, mas as consequências serão trágicas. Entenderam, pessoal? Só isso mesmo, simples e fácil. Mas eu tenho certeza que ficou uma dúvida na cabeça de vocês quando eu comecei a falar teste de habilidade. Tenho certeza. Vamos explicar uma coisa. Quer ver que vocês tiveram essa dúvida aqui? O cara tá... Agora um outro exemplo aqui. Apesar de ser um ninja também, né? O cara tá observando uma criatura que tá ali na frente e tal. Também tá pensando em ser furtivo. Aí ele vai olhar na ficha dele lá de personagens. Vamos abrir aqui a ficha. Beleza, mestre, eu vou usar a furtividade para tentar me aproximar da criatura ali. Beleza, olha aí na sua ficha. Por acaso você tem a perícia de furtividade? Não sei, deixa eu conferir aqui, mestre. Camuflagem, espada de lâmina larga. Eu sou bom também na escalada. Eu também sou bom no karatê, na briga, corrida, salto, acrobacia, sacar rápido espada, faca, arremesso de shuriken, sacar... Ih, mestre, complicou aqui. Eu não tenho a perícia de furtividade. Eu não tenho. Não comprei na hora de criar o meu personagem. E agora, companheiros? Quer dizer que se um personagem não tem determinada perícia, ele não pode tentar realizá-la? Gente, para a grande maioria das perícias que estão descritas lá no módulo básico de GURPS, você pode tentar sim, mesmo se você não tiver aquela perícia. É claro que para algumas específicas não, mas para a grande maioria sim. Por exemplo, esse cara não é treinado, ele não tem a perícia de furtividade. Quer dizer que ele não pode tentar ir caminhando furtivamente? Uai, claro que pode. Só que como ele não tem a perícia, ele vai ter que usar o seu nível pré-definido naquela perícia. Mas como que ele vai saber qual é o nível pré-definido? Lá no próprio livro já está descrito isso. Quando você vai ler sobre a perícia lá, vamos trazer para cá. Ó. Você vai lá no livro e lê furtividade. É uma perícia baseada na destreza de dificuldade média. Qual é o nível pré-definido? Destreza menos 5 ou inteligência menos 5. Esse é o nível pré-definido. E nesse caso aqui dessa perícia, você ainda pode escolher ó, destreza menos 5 ou inteligência menos 5. Então você vai lá na ficha de personagem, observa qual é o valor de destreza que ele tem, observa qual é o valor de inteligência que ele tem. Nesse caso aqui, já que o pré-definido é destreza menos 5 ou inteligência menos 5, é claro que eu vou escolher destreza. E aí destreza menos 5, no meu caso aqui, vai ser 13 menos 5, que é igual a 8. Ou seja, eu posso tentar usar a furtividade, vou rolar os 3 dados, mas o meu nível de habilidade pré-definido vai ser 8. Eu tenho que tirar 8 ou menos para ser bem sucedido nesse teste. Entenderam, pessoal? Simples assim. Fácil assim. Vou rolar aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó. Fui bem sucedido no teste, mesmo não tendo a perícia de furtividade, mesmo usando o meu nível pré-definido. Ok? Simples, é ou não é? Bora jogar uma partida ou não? Então vamos. Mas antes disto, vamos fazer mais uma rolagem aqui, ó. Faz de conta que a gente está julgando, né? Rolei os dados e obtive 10. Falhei, né? Tentei ser furtivo e falhei miseravelmente. Tentei usar o nível pré-definido porque eu não coloquei essa perícia para o meu personagem quando eu o criei, então eu me ferrei. Certo, pessoal? Chega de teste de habilidade, né? Demorei, expliquei muito lentamente, coloquei muito exemplo, mas é para vocês não precisarem nem ler essa parte mais no módulo básico do GURPS. Ok? Esse é o primeiro mecanismo básico que você precisa entender
que apesar de eu ter gastado tanto tempo, em 2 minutos vocês já tinham entendido, né? Bom, qual que é o outro mecanismo básico do GURPS que é interessante o jogador saber? Talvez mais o mestre do que o próprio jogador. Olhem para este cara. Alguma coisa me diz que ele não foi com a minha cara. E eu acho que vocês também pensam o mesmo. Um outro mecanismo básico de GURPS é um teste mais simples ainda, chamado teste de reação, que por acaso também é feito com 3 dados de 6 lados. Mas o que é isso? O que é esse teste de reação? Em alguns momentos do jogo, né, da aventura, da campanha, quando o seu personagem, né, os seus personagens, encontram com outros personagens, que são os personagens da história, que são os personagens do mestre, ou então com criaturas, monstros ou animais, pode ser que o mestre já tenha pré-determinado qual vai ser a reação daquelas criaturas, ou monstros, ou os personagens dele. Pode ser que ele já tenha pré-definido isso. Que ele já escreveu lá, sem vocês, jogadores, saberem. Ó, se os jogadores encontrarem o meu grupo de orcs, os meus orcs imediatamente atacarão. Pode ser que ele já tenha pré-determinado isso. Mas pode ser que não. Que o mestre goste de um pouco mais de aleatoriedade na sua partida, para ficar mais interessante, mais emocionante, mais suspense, né? E ele resolva que esta reação vai ser definida no teste. E aí o mestre vai jogar 3 dados de 6 lados, somar os resultados, só que dessa vez o que interessa para a gente é o maior resultado possível. Vou explicar por quê. Porque o mestre vai jogar 3 dados para fazer um teste de reação, né? Vamos jogar aqui, ó. Aí ele vai somar aqui os valores, ele obteve 6 mais 6, 12, mais 5, 17. Dessa vez, ele não está fazendo um teste de habilidade. Ele não está comparando com o número e você tem que tirar igual ou menor aquele número. Não, agora o teste de reação é outra coisa. Ele vai comparar este valor aqui com uma tabela que está lá no livro. Se eu obtive 17 aqui, ele vai ter que olhar onde é que está o 17. Está aqui, entre 16 e 18. Então a reação vai ser muito boa. O personagem do mestre, ou a criatura dele lá, o animal, seja lá o que for, vai ser solícito, vai ser amigável, vai reagir bem à presença dos jogadores, seja lá o que isso signifique lá na história em questão. Então no teste de reação, quanto maior o resultado aqui, melhor. Se eu tivesse obtido, por exemplo, vou jogar os dados de novo aqui. Aqui foi, nesse caso aqui, né, a reação foi boa. Se é que isso aqui é uma reação boa, mas parece que é. Eu vou jogar os dados de novo. Vou jogar de novo os dados aqui, o teste de reação. Tá, obtive 5. Beleza, vou lá na nossa tabelinha de reação. 5 tá aqui? Não, 5 tá aqui. Reação ruim. O personagem de alguma maneira não foi com a nossa cara. Ou ele vai atacar, ou se for um comerciante, né, ele vai fazer uma transação comercial injusta. É uma reação ruim. É uma reação mais ou menos assim. Ok? Simplíssimo, simplíssimo. É claro que nesse teste também existem modificadores que podem melhorar o resultado aqui. Por exemplo, a aparência dos personagens pode ter um modificador no teste de reação. Né? Se o líder do grupo, por exemplo, é um cara com uma boa aparência, esse teste pode ter um modificador de +1. Então vai melhorar o teste lá na tabela. Ou se é um personagem com estigma social, né, de uma classe que ninguém gosta, que ninguém tolera, esse teste vai ter um redutor. E assim por diante. A reputação, o status, tudo isso pode modificar o teste de reação. Carisma e por aí vai. Mas é um teste tão simples quanto o teste de habilidade, né? E, por fim,
Opa, parece que algo de grave aconteceu por aqui. Por fim, o último mecanismo básico que o jogador precisa entender para jogar GURPS, e aqui a gente já vai começar a falar daquela mecânica de combates no GURPS. Não vou falar especificamente sobre o combate em si, mas vou falar um pouco para vocês entenderem sobre o teste que nós vamos ver aqui agora, que na verdade nós vamos chamar de avaliação de dano. Você está num combate, você atinge o seu oponente, e aí, como você avalia o dano que você provocou neste oponente? Se você souber os testes de habilidade, os testes de reação e as avaliações de dano, pronto, já pode começar a jogar GURPS aí. Claro que você vai precisar de uma ajuda para montar o personagem. Se você tiver o módulo básico do GURPS, você nem vai precisar mais de ajuda. Se você precisar de ajuda, você pode procurar no YouTube. Aqui mesmo no canal, eu tenho uma playlist só de criação de personagens, passo a passo, muito simples, muito fácil de fazer. Em último caso, você pede ajuda para o seu mestre. É muito simples, é muita informação, é muita coisa, mas é muito simples de fazer. Então vamos lá, vamos simular um combatezinho de GURPS aqui. Qual que é a sequência de combate de GURPS? Gente, para avaliar dano também se usa dados de 6 lados. Em GURPS só se usa dado de 6 lados. Não se preocupem com os outros dados. Agora, para avaliar dano, não necessariamente a gente vai usar os 3 dados, ok? Aí depende da força do personagem e da arma que ele está usando. Pode ser que o dano dele seja provocado. A gente vai rolar só um dado para definir o dano, ou só 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Aí depende da arma e da força do personagem. Vamos lá para um exemplo então. Vamos supor que nós temos aqui um combate em GURPS. Neste momento, esse cara aqui é o atacante. E vamos supor que esse cara que eu nem estou conseguindo ver direito o que é isso aqui, é o defensor. Sei lá se isso é um ogro, não sei o que é isso não. Esse é o atacante. Reparem que o atacante tem a perícia de machado, de usar o machado de uma mão. Olha o machado dele aqui. Ó. O combate também é feito com testes de habilidade, tá, pessoal? Aqui o machado é uma habilidade. E ele tem um nível de habilidade com esse machado excelente, 15. Dificilmente ele vai errar um golpe com o machado dele. Na própria ficha do personagem, além de ter as perícias dele, tem as armas. O jogador vai anotar as armas do personagem e já vai anotar antes do jogo começar qual é o dano que essa arma provoca quando esse personagem usa. Já está na ficha, não precisa ficar calculando nada durante o jogo. É muito fluido, é muito simples, é muito tranquilo, é muito gostoso de jogar. Então o cara já sabe que se ele acertar um machado no oponente e o oponente não conseguir se defender, ele vai provocar 2 dados mais 3 de dano por corte. O machado é cortante, Então vai jogar 2 dados de 6 e vai somar 3 aqui ao resultado. Então vamos simular um combatezinho aqui para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Esse cara vai atacar. Nível de habilidade 15. Ele vai dar uma machadada. É a vez do atacante. Pá! Rola os dados aí, jogador. 3 mais 4, 7 mais 2, 9. Desferiu um golpe suficientemente bom. Ele tirou 9, o nível dele é 15. Para atingir o seu oponente. Mas o oponente está ali, vivo. Está ali em pé. Ele sabe se defender. Vamos supor que lá na ficha do oponente esteja anotado que ele consegue aparar com nível de habilidade 12. A gente não está vendo qual arma que ele tem aqui, faz de conta que ele tem uma lança. E ele consegue aparar com nível de habilidade 12. Então o atacante desferiu um bom golpe para acertar o oponente, mas o oponente vai tentar aparar. 12. Vamos lá? Tirou 2, 3, 6. Pá! Conseguiu aparar o golpe. Então o golpe desse atacante, apesar de ter sido um bom golpe, foi aparado pelo defensor. Então não tem dano nenhum para calcular aqui. Agora vamos fazer uma outra situação.
ainda esse mesmo atacante, tá? Ele vai atacar, pá, jogou os dados, 6, 9, 10, 11, 13. Passou! Deu um golpe suficientemente bom para acertar. E aí o defensor vai tentar aparar. Vamos lá. Joga os dados aí, defensor. Pá, conseguiu 10, 14. Opa, não conseguiu aparar. Então, se o atacante desferiu um golpe suficientemente bom para atingir e o defensor não conseguiu aparar, sinto muito e só lamento. O machado atingiu o defensor e agora a gente tem que calcular esse dano aqui. Porque foi atingido. Então nós vamos jogar. Vamos lá, vamos calcular o dano aqui. O dano é 2D mais 3. Então nós vamos jogar 2 dados. Nós tivemos 4 mais 2, 6. E ainda soma 3 aqui é o resultado. Então é 4 mais 2, 6. Mais 3, 9. O dano foi esta maravilha aqui, ó. Não era para rolar o dado de novo, não, mas rolou. 6 mais 3, 9 de dano. Ou seja, esse ataque atingiu este defensor, acertou e provocou 9 de dano nesse defensor. Vamos supor que na ficha desse defensor aqui ele tenha 20 pontos de vida. Se o ataque tirou 9, então agora ele só tem 11. Simples assim. É isso. Você já está pronto para participar de uma aventura em GURPS e inclusive de participar de combates em GURPS. Mas, se o mestre preferir, como eu prefiro, e eu acho que vocês jogadores também vão preferir, dá para encaixar mais 2 regrinhas aqui de dano neste combate, que eu acho fantásticas. É claro, se eu vou acrescentar mais 2 regrinhas aqui, eu vou aumentar mais 2 pontinhos de complexidade no jogo, né? Se você não acha isso interessante, pode finalizar o vídeo e vamos jogar. Mas eu vou explicar 2 regrinhas que eu acho muito interessantes e eu sempre uso. O dano básico que esse ataque acabou de provocar neste oponente é 9. 9 pontos de vida de dano. Mas nós podemos levar em consideração que esse oponente poderia estar usando uma armadura de metal, uma cota de malha, uma armadura de couro, uma roupa de couro. Ou ele não está usando armadura, mas a pele dele, ele é uma criatura que tem uma pele naturalmente muito rígida. Uma pele rígida, uma armadura, isso fornece uma resistência a dano para esse defensor. Vamos fazer uma simulação aqui e vamos supor que a pele rígida desse defensor aqui forneça a ele uma resistência a dano de 1 ponto. O que significa isso? Significa que daqueles 9 pontos de dano que esse machado provocou nesse defensor aqui, a gente vai ter que subtrair essa resistência a dano de 1, que a pele dele é muito rígida. Então esses 9 pontos de dano, menos 1 de resistência a dano, vão virar 8 pontos de dano. Então, na verdade, esse cara foi atingido por 8 pontos de dano e não 9, por causa da resistência da pele dele. Ou se ele estivesse usando uma armadura, a resistência da armadura. Existe armadura que dá resistência 3, 4, 5, 6. Né? Então, boas armaduras podem salvar uma vida em GURPS. Ok? E eu ainda gosto de adicionar a outra regrinha. Aí eu já acho bastante verossímil, que é o multiplicador de dano desse último dano aqui. O dano básico foi 9, por causa da resistência do defensor, esse dano caiu para 8, mas dependendo do tipo de dano que o atacante causa, se ele é cortante, como aqui, se ele é perfurante, como aqui, pouco perfurante ou muito perfurante, ou se ele é contundente, né, um soco, um porrete, o tipo de dano
vai adicionar um multiplicador a esse dano aqui. E isso já está escrito lá nas regrinhas, é fácil de guardar. Por exemplo, um golpe cortante, como é o caso deste machado, tem um multiplicador de 50% aqui, ou 1,5. Então eu vou pegar este 8 aqui, vou multiplicar por 1,5 e vou obter 12 de dano. Ok? Então esse cara aqui sofreu 12 pontos de dano. Se ele tinha 20, agora ele só tem 8 pontos de vida. Um cara que tem 20 pontos de vida e perde 12 em um único golpe, isso é perigosíssimo. Ele vai ter que fazer teste de vitalidade para ele não ficar nocauteado, cair no chão, ficar atordoado aí, e pode mesmo até desmaiar com um golpe poderoso desse aqui. Beleza, pessoal? Bom, então é só isso. Testes de habilidade. Joga 3 dados, compara com seu nível de habilidade para saber se foi bem sucedido ou não. Testes de reação. Joga 3 dados e compara com o número que está na tabela de reação. E avaliação de dano. O atacante faz um teste de habilidade para atacar. O defensor faz um teste de habilidade para defender. Se ele falhar, o atacante faz uma avaliação de dano dependendo da arma que ele está usando. Subtrai o dano da resistência a dano do defensor, aplica o multiplicador de acordo com o tipo de dano e ponto final, pessoal. É isso. Se você teve a paciência de assistir todos esses minutos deste vídeo, parabéns, você está pronto para jogar GURPS. Se tiver querendo jogar e não achar um grupo, me chama nos comentários que a gente faz uma one shot, uma aventura de uma sessão, alguma coisa rápida aí para a gente praticar isso aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like maroto e sensacional, por favor. Se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal e, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar no GURPS na Veia. Um grande abraço a todos vocês.